Pessoal, então, bom dia a todos. Vamos hoje fazer a nossa aula de análise cinesiológica dos movimentos do membro superior no turno da manhã da Universidade Federal, tá bom? Então, a gente vai hoje, e vamos ter também, eu vou explicar para vocês a nossa primeira tarefa aí de avaliação, né? Que é fazer a análise cinesiológica de alguns exercícios que eu vou explicar ao final dessa aula, né? Então, o que que nós vamos analisar agora? Eu vou passar para vocês aqui a análise e vou explicar como que é a análise cinesiológica de alguns exercícios de membro superior, tá? Então, vamos começar aqui vendo, por exemplo, o exercício do supino, né? No banco reto, ou bench press, né, em inglês. Então, o que que a gente observa, pessoal? A gente vai ver que na hora da análise cinesiológica, o que que a gente tem que fazer? Primeiramente, esse movimento, ele é um movimento que é realizado no plano transverso. Vocês lembram que a gente tem o plano frontal, tem o plano sagital, tem o plano transverso. Então, essa movimentação, ela é um movimento de adução e abdução horizontal do ombro, porque ele é realizado no plano horizontal, também chamado de plano transverso, tá? Então, o ombro tem essa característica, como o ombro é uma articulação triaxial, que tem 3 graus de liberdade de movimento. O ombro, então, ele apresenta essa possibilidade de fazer também movimentos no plano transverso. E a gente chama esse movimento no plano transverso de adução, quando você fecha os braços, e abdução, quando você abre os braços, só que é realizado no plano horizontal, tá? Então, na análise cinesiológica, nós vamos primeiro detectar a posição inicial, que é a posição em que o ombro está antes de começar a contração concêntrica. Então, a gente padronizou isso, né? Toda vez que a gente vai fazer uma análise cinesiológica, a gente faz indicando antes de começar a contração concêntrica. Então, no caso, o indivíduo estaria na posição inicial com o ombro em abdução horizontal, a escápula muitas vezes vai estar em retração, a escápula vai estar retraída, e o cotovelo fletido e o punho fletido, e os dedos também fletidos, né? O punho neutro, perdão, e os dedos fletidos. Então, o punho neutro em posição neutra. Neutra significa que não está nem em flexão e nem em extensão, está neutro. E os dedos fletidos. E aí eu vou começar a minha primeira fase do exercício, que é a fase concêntrica, né? Então, na fase concêntrica, eu vou vencer a gravidade, a barra vai subir, né? Nós vamos, então, fazer o movimento de adução horizontal do ombro e o movimento de extensão do cotovelo, e o punho permanece em contração isométrica, tá? Então, eu tenho uma contração, fazendo a análise, uma contração concêntrica dos músculos adutores horizontais do ombro. No caso, peitoral maior, as duas porções, porção external, porção clavicular, o deltoide anterior, né? O coraco braquial ajuda também um pouco nessa movimentação. São os principais, então, flexores do ombro, né? Os principais adutores horizontais do ombro. Peitoral maior, duas porções. O peitoral, ele tem uma porção que é external e tem uma porção que é clavicular. E aí você vai, então, usar essa porção, essas duas porções para fazer o exercício. Além disso, o deltoide anterior vai ter uma ação bastante grande e, associado a ele, nós temos também o nosso córego braquial e até mesmo a porção longa do bíceps tem algum estiramento dela ali também, mas não é a prioridade. A prioridade seria o deltoide anterior e o peitoral maior. Isso atuando no ombro, fazendo a adução horizontal. Na hora que eu estou, então, subindo, eu também estou estendendo o cotovelo. A extensão do cotovelo, ela é feita pelo tríceps e pelo ancônio, né? São os músculos, aquelas 3 cabeças do tríceps, cabeça medial, lateral e cabeça longa, elas atuam na extensão do cotovelo, tá? É interessante nesses exercícios, gente, porque a escápula, ela também pode se movimentar. Então, eu posso realizar esse exercício de várias maneiras. Eu posso, na hora que eu estou subindo, fazer uma abdução da escápula. A abdução da escápula, então, ela vai ser feita pelo serrátil anterior, que é o principal músculo e motor primário da abdução escapular. Então, eu tenho a contração concêntrica também do serrátil anterior, né? Esse exercício, então, na hora que você estica o cotovelo completamente, você está fazendo, então,
uma ação concêntrica do tríceps, das 3 porções, e do ancônio, que é aquele pequeno músculo que também é extensor do cotovelo, né? Então, isso a gente teria a fase concêntrica do exercício. Na hora que você está descendo o peso, você vai ter uma fase excêntrica. Então, você está freando para o peso não cair em cima de você. Então, você vai ter aí um movimento de abdução horizontal do ombro, um movimento de retração das escápulas e um movimento de flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Então, aquela mesma musculatura, no caso do ombro, o peitoral maior, o deltoide, no caso da escápula, o serrátil, no caso do cotovelo, o tríceps, eles estão contraindo-se excentricamente para descer lentamente o peso até ele encostar no peito, tá? E o punho fica o tempo inteiro em contração isométrica, né? Você tem uma isometria do punho, tá? Então, uma coisa interessante desse exercício é que é importante que a gente, na hora que vá descer o peso, que a gente faça um pouco também de retração da escápula, principalmente se você for fazer uma contração excêntrica muito grande, porque senão, se você não aduz a escápula, deixa a escápula em abdução e só faz a abdução horizontal, você acaba produzindo o que a gente chama de slide anterior do ombro. Você acaba produzindo um deslizamento anterior e superior da cabeça do ombro, que pode vir a pegar, muitas vezes, o tendão do bíceps ou mesmo o tendão do supraespinhoso, causando problemas para a pessoa. Então, esse exercício ele é um exercício arriscado, principalmente para quem tem muita protusão do ombro, para quem tem as escápulas muito abduzidas, que já tem uma tendência de ter um certo grau de slide quando você faz a abdução horizontal. Então, nas pessoas que têm a escápula mais abduzida, que tem uma cifose torácica, é interessante que a gente trabalhe o movimento de retração das escápulas no sentido de você evitar que haja o famoso slide anterior. Seria o deslizamento anterior excessivo da cabeça do ombro, produzindo então estresse na parte anterior do ombro. Na parte anterior do ombro a gente tem os tendões do bíceps, a porção longa, a gente tem um tendão do subescapular. Então é comum as pessoas terem tendinopatias, terem dores nos tendões, principalmente o tendão do supraespinhoso e subescapular e bíceps, que são principalmente subescapular e bíceps, aqueles tendões que ficam na parte anterior do ombro e que são sujeitas a essa carga excessiva, principalmente durante a contração excêntrica e principalmente durante a contração excêntrica grande, aonde você faz muita abdução horizontal. Então, quando você faz muita abdução horizontal, você tende a anteriorizar a cabeça do ombro. E isso pode, então, gerar aí um estresse que vai agredir na parte anterior do ombro, isso cronicamente ou mesmo agudamente pode gerar algum problema de tendinopatia, até mesmo com ruptura de tendão. Outra coisa que eu já vi acontecer também na prática, assim, já tratei de pessoas com isso, é a ruptura do peitoral maior, né? Então, quando você faz uma contração excêntrica muito grande, você tem as vantagens, né, de estar criando mais estímulo, de criar uma força ali elástica. Em compensação, você tem que ter preparo para isso. Então, muitas vezes em testes aí de carga máxima, ou mesmo em campeonatos de supino, que as pessoas às vezes fazem para ver quem consegue levantar mais peso, né, onde você está exacerbando ali a carga em cima daquela articulação, é comum a gente ver, eu já vi acontecer, já atendi pessoas com isso, pessoas com ruptura do peitoral, tá? Professor, Ruptura do peitoral maior. Pois não. bom dia, tudo bem? Bom dia. Nesse exercício, eu poderia dizer que na fase da contração excêntrica seria a fase mais importante para a hipertrofia? Não mais importante, né? Mas, tipo assim, que falaria A mais. hipertrofia, tem várias teorias da hipertrofia, uma delas é essa das mikrolesões. Obviamente, não é a única coisa que gera hipertrofia, né? O importante é o exercício como um todo. Contração excêntrica é uma contração muito importante porque ela gera mais lesão, né? Ela gera mais estresse, ela gera maior potencial de geração de força em cima das unidades motoras e isso gera, consequentemente, maior possibilidade de ter hipertrofia. Mas aí Sim. você tem outras Isso, questões metabólicas que estão envolvidas aí também, tá? ah, Obviamente, isso a sobre excêntrica é importante, né? Como também a concêntrica.
Mas, se você for olhar em termos de agressão à musculatura, que possa gerar uma resposta de hipertrofia, a excêntrica, ela é mais importante, porque ela vai gerar mais microlesões, né? Uma das coisas que gera hipertrofia são essas microlesões que ativam ali células satélites, que podem desenvolver uma possibilidade maior de você ter a recuperação daquela agressão que você deu, ao mesmo tempo você está machucando a fibra. Então, esse machucar e esse cicatrizar, ele é muito importante e mais agressivo na contração excêntrica. Por isso é que você pode romper o tendão, não na concêntrica. Na concêntrica, seu tendão está encurtando. Então, você tem menos estresse que pode lesar o tendão. Por isso, na maioria das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado durante a contração excêntrica, principalmente a contração excêntrica com muita amplitude, em que você faz muito movimento de abdução horizontal. Uma maneira de você minimizar isso é fazendo um pouco de retração da escápula, usando romboide, usando trapézio, né, para você retrair realmente a escápula. Ou então, Nesse né, principalmente nas exercício, pessoas que têm muita cifose, aquelas pessoas que têm hipercifose torácica. professor, Uhum. por exemplo, nesse exercício, ele pode ser feito com uma angulação do banco, certo? Uma Ou das uma, variações. não entendi o que você É, falou. inclinação desse banco de Pode, apoio. tem supino inclinado, declinado, tem várias possibilidades. Qual seria, tipo assim, a diferença que o senhor poderia me pontuar nesse exercício em relação à angulação ou não, Isso no aí apoio? vai gerar um estresse mais na porção external ou porção clavicular, dependendo do ângulo que você tiver. A porção do peitoral maior external, né, a porção que vai ali, sai do externo, ela tem uma ação flexora. Então, à medida que seu ombro está mais fletido, você joga mais carga nela. E a porção external, ela tem uma tendência mais de extensão. Então, quando o seu ombro está mais estendido, você acaba trabalhando um pouco mais, ativando mais as unidades motoras daquele segmento. Aqui a gente vê nesse exemplo aqui, ó, a porção external e aqui a porção clavicular, tá? A porção external, ela sai do externo e vai para o húmero. Então, ela é uma porção que faz extensão. Enquanto que a porção clavicular sai da clavícula e vai para o húmero, ela é mais responsável pela flexão. Então, dependendo do ângulo que você esteja fazendo exercício, você pode enfatizar um pouco mais a porção external ou a porção clavicular. Mas nesse exercício, você acaba trabalhando as duas, né? As duas porções. Entendi. Obrigado. Nada. Tranquilo aí, gente. O resto do corpo está parado, né? Você tem isometria, tem posicionamentos. Então, é um exercício que ativa basicamente o membro superior. A gente tem que tomar cuidado, porque principalmente com pessoas que têm cifose, pessoas que têm protusão do ombro, né, que têm as escápulas muito abduzidas. Isso pode realmente gerar um estresse muito grande no ombro e ser uma causa frequente aí de lesões no ombro, tá? Além da carga excessiva, que acaba gerando também possibilidade de ruptura do tendão, né? Tanto do peitoral quanto dos outros tendões também, tá? Então, é um exercício bom, muito bom, mas nós temos que tomar cuidado com ele. Então, aqui, olha, só para a gente entender um pouco o raciocínio aí da análise cinesiológica, esse outro exercício seria a remada, né? Então, o que a gente pode observar na remada? Isso aí, nesse caso, ele tem uma remada inclinada, né? Então, o que está acontecendo aí? Naquela mesma característica que a gente observa de posicionamentos, nós vamos, então, começar a analisar antes de começar a fase concêntrica. A análise é feita, então, de um movimento de flexo-extensão. Esse movimento, ele é feito no plano sagital, tá? Então, diferente daquele outro da abdução horizontal, que era no plano transverso. Então, esse é um movimento realizado no plano sagital. No plano sagital, então, nós temos a flexão e a extensão, né? Então, como a gente vai analisar antes de começar a fase concêntrica, o ombro encontra-se fletido em torno de 90 graus. A posição inicial é aí, né? Então, posição inicial, ombro fletido 90 graus. E a gente vai, então, iniciar o exercício. Você vai fazer a extensão do ombro e a flexão do cotovelo. Punho, posição neutra, tá? E eu vou fazer uma possibilidade também que vai acontecer, que é interessante acontecer nesse exercício, justamente para não ter muito daquele slide anterior, é a adução da escápula.
Então, é importante que a gente faça, junto com esse exercício, a retração escapular. Retração é sinônimo de adução, é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer a retração da escápula, a extensão do ombro e a flexão do cotovelo. Punho em posição neutra, tá? Eu tenho uma contração isométrica, estabilizadora dos músculos do tronco, do abdômen, mas para a gente agora não interessa, né? Então, continuando a análise na fase concêntrica, movimento de extensão do ombro, realizado pelas fibras posteriores do deltoide, pelo grande dorsal, pelo redondo maior, pelo infraespinhoso, pelo redondo menor, que são os escapulomerais, né? A porção longa do tríceps também trabalha nesse exercício. Eu tenho a movimentação de adução ou retração da escápula feita pelas fibras médias do trapézio, pelo romboide maior, pelo romboide menor, pelo elevador da escápula, que vão, então, trazer essa escápula para a posição de adução. Tenho também na articulação do cotovelo o movimento de flexão do cotovelo por ação concêntrica do bíceps braquial, braquioradial e até mesmo a porção do nosso pronador redondo, que auxilia também na nossa flexão. Então, esses músculos todos estão trabalhando, além da musculatura flexora dos dedos e extensora dos dedos, que estão agindo em co-contração, em sinergia, para estabilizar ali o punho, para não deixar ter movimentos no punho, tá? Então, isso seria a fase concêntrica do exercício. Na fase excêntrica, eu vou ter o movimento de flexão do ombro e extensão do cotovelo e abdução das escápulas, através da contração excêntrica dos mesmos músculos que foram citados na fase concêntrica, tá? Então, no trabalho que vocês vão fazer para me entregar hoje, vocês podem repetir, não precisa citar os músculos de novo, vocês podem pôr fase excêntrica, os mesmos músculos que vocês citaram na fase concêntrica, mas tem que citar os músculos da fase concêntrica, tá? Então, aí você vai ter uma excêntrica de todos aqueles músculos que a gente citou anteriormente, na escápula, no húmero e no cotovelo, tá? O movimento que está acontecendo é um movimento de extensão, mas você não está usando a musculatura extensora, você está freando com a musculatura flexora que contraiu na fase concêntrica. Tá legal? Então, seria um exercício aí realizado no plano sagital. A gente viu outro que era o plano transverso, né? Vamos analisar agora o movimento realizado aqui, ó, o nosso supino, agora só que com a pegada mais fechada, tá? O que muda nesse supino com a pegada fechada, gente? Muda o plano. No outro eu estava no plano transverso, e agora eu estou no plano sagital, tá? No plano sagital. O que muda nesse exercício também? Muda a exigência maior em cima dos músculos do cotovelo. Como você fechou um pouco o braço, você limitou a ação dos músculos abdutores horizontais. Você, então, vai jogar mais carga nos músculos extensores do cotovelo. Eles vão estar em maior carga, né? Então, analisando cinesiologicamente, começando da fase inicial, que seria antes de começar a concêntrica, eu estou com o meu cotovelo fletido, o meu ombro está em posição neutra, significa que ele não está nem fletido e nem estendido. Eu vou, então, começar a minha ação concêntrica. Eu vou fazer a extensão do cotovelo e a flexão do ombro. Então, observe que esse exercício, ele tira um pouco da ação do peitoral e joga um pouco mais a ação para o deltoide, para o coracobraquial, para o peitoral, porção clavicular, que é flexor, tá? Então, eu estou atuando aí nas fibras mais, como a gente viu anteriormente, nas fibras mais claviculares, porque eu estou fazendo flexão, e a flexão, ela enfatiza mais a fibra clavicular. Subir, extensão do cotovelo, flexão do ombro. A escápula, nesse exercício, ela pode fazer também uma abdução, ou ela fica estabilizada por uma co-contração entre os adutores, romboides, trapézio, elevador da escápula e os abdutores, serrátil anterior.
Então, nesse caso aí, parece que a escápula está parada, né, gente? Esse estar parado a escápula significa uma cocontração, uma estabilização para que o movimento aconteça com mais eficácia. Então, você tem aí uma cocontração, que significa contrações isométricas dos músculos adutores e dos músculos abdutores da escápula, estabilizando a escápula para que o húmero possa atuar com maior eficácia, né? Os músculos do húmero possam atuar sobre a escápula com maior eficácia. E aí, quem que está trabalhando? Na fase concêntrica, deltoide, filas anteriores, córax braquial, né? Porção longa do bíceps, são os músculos, então, que vão atuar fletindo o nosso ombro. O peitoral maior, a sua porção mais clavicular, né? E as três porções do tríceps, porção lateral, medial e longa, né? Isso na fase concêntrica. E nós estamos considerando que a escápula está estável, ela não está se movimentando. Na hora de descer, eu vou ter um movimento de extensão do ombro através de uma contração excêntrica daqueles mesmos músculos que fizeram a concêntrica. Vou ter também uma contração excêntrica dos músculos extensores do cotovelo. Então, eu vou ter um movimento de flexão do cotovelo através de uma contração excêntrica dos músculos extensores do cotovelo, né? O cotovelo está fletindo, mas eu não estou trabalhando o bíceps, a não ser a porção longa atuando na articulação glenohumeral, na articulação do ombro. O punho encontra-se em sinergia, em contrações também isométricas dos flexores, flexor lunar, flexor radial do carpo, flexor longo dos dedos, e também uma contração da musculatura extensora, né, do punho, extensor lunar, extensor radial longo e curto do carpo, estão se contraindo isometricamente para que o punho fique estável, tá? Então, essa seria essa análise aí, gente, do movimento do supino, né, com a pegada mais fechada, como a gente viu ali. Vamos ver um outro exercício aqui. Então, a análise que eu quero que vocês façam, gente, é exatamente essa, tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Vocês vão analisar dessa maneira que eu estou fazendo, colocar no papel e a gente vai, então, mandar para mim pelo grupo do WhatsApp, tá? Vou analisar esse exercício aqui, pessoal. Olha, Professor, pois não. você vai mandar os exercícios lá no grupo também? Vou mandar aqui agora, vou deixar já selecionado os exercícios na aula mesmo, quando eu acabar, tá bom? Aí tem hoje o dia inteiro para poder enviar? Tem até a próxima aula, não tem problema não. Ah, até semana que vem. Até semana que vem. Tranquilo, obrigado. E aí, pessoal, observem, esse movimento, então, é como se fosse aquele mesmo movimento do supino. Vocês verem como que a gente tem que prestar atenção na gravidade, como que a gravidade está atuando. Se a gente for olhar, basicamente, o movimento é o quê? Na hora que eu subo, a abdução horizontal do ombro, na hora que eu desço, a adução horizontal do ombro, né? Então, o movimento ele é o mesmo do supino, só que aí eu já não vou trabalhar tanto a parte anterior, porque eu estou vencendo a gravidade, né? Eu estou subindo meu corpo, a barra está parada. Então, vai ter uma modificação na ação muscular, tá? Além de eu estar tendo uma isometria muito grande, toda a musculatura do tronco, da musculatura do quadril, até mesmo da panturrilha, para manter a estabilização do meu corpo, tá? Mas focando isso, nós vamos estudar depois quando a gente for ver os músculos do tronco e do quadril. Mas focando aí na musculatura do ombro, do membro superior, o que a gente pode perceber? A gente fazendo a análise, então, sempre antes de começar a fase concêntrica. Lembrando que esse movimento acontece no plano transverso. Então, eu vou subir, vencendo a gravidade. Então, essa é a minha primeira análise. Eu estou, então, com o ombro, né, em adução horizontal, a minha escápula está abduzida, meu cotovelo está estendido. E eu vou, então, fazer a fase concêntrica do exercício. Eu vou subir o ombro. Então, o que está acontecendo agora? O movimento que vai acontecer é um movimento de abdução horizontal, movimento de retração das escápulas,
e o movimento de flexão do cotovelo. Tudo isso através de uma contração concêntrica dos músculos adutores da escápula, romboides, trapézio, elevador da escápula, dos músculos abdutores horizontais, deltoide posterior, né? Grande dorsal, atua um pouco, não é a maior ação dele, mas ele atua. Você tem os músculos escapulomerais, né? Infraespinhoso, redondo menor, redondo maior, atuando, jogando essa nossa, fazendo o nosso úmero caminhar para trás, deltoide posterior. Todos esses músculos estão se contraindo concentricamente, além da contração concêntrica também do bíceps, o braquial e o braquioradial e o pronador redondo, tá? Então, isso foi a fase concêntrica do exercício. Na fase excêntrica, eu vou ter um movimento de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo e abdução da escápula, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que trabalharam na concêntrica. Então, os músculos adutores da escápula vão estar permitindo uma leve e lenta abdução da escápula. Os músculos que fizeram a abdução horizontal vão lentamente permitir uma adução horizontal. E os músculos que fizeram a flexão do cotovelo vão permitir uma lenta extensão do cotovelo. Daí, a carga excêntrica acontecendo naqueles momentos, tá? Então, teria aí essa carga excêntrica acontecendo aí no movimento. Deu para entender, pessoal? Professor, Pois não. aí aconteceu no plano transverso? Plano transverso. Toda a abdução horizontal acontece no plano transverso, né? Tá. É porque ele está mais inclinado, né? Se ele tivesse em pé também, aconteceria no plano transverso. Se ele tivesse deitado, sempre plano transverso. A abdução horizontal, ela vai acontecer no plano transverso. Tá bom, obrigada. Bom, Professor, pois não. na fase excêntrica desse movimento, a gravidade ela atua com muita intensidade, né? Porque não tem nenhum tipo de apoio por baixo do indivíduo ali. Isso. Aí, isso implica em alguma probabilidade de lesão ou algum cuidado a mais que tem que ter na hora de realizar o exercício? É o cuidado que a gente tem que ter nesse exercício, porque nesse exercício, você também pode ter aquele slide anterior, né? Você pode ter aquela anteriorização. Então, você realmente fazer uma boa retração escapular. Então, nesse exercício, há uma tendência muito grande das pessoas de usarem muitos músculos escapulomerais. O deltoide posterior, principalmente o deltoide posterior. O deltoide posterior, como ele insere um pouco longe do eixo da articulação do ombro, ele cria uma tendência muito grande de slide anterior do ombro, de deslizamento. Então, é importante que você use os seus músculos escapulares. É importante que você feche bastante as suas escápulas, para o exercício ser também um exercício de retração da escápula, não só um exercício de adução e abdução horizontal do ombro. Esse é um cuidado. O outro cuidado é você, no caso, estabilizar bem a coluna, né? Porque muitas vezes o indivíduo nesse exercício ele está ativando o grande dorsal dele. O grande dorsal, ele é um músculo que tem origem nas regiões da fáscia tóraco-lombar. Ele é um músculo que aumenta a nossa lordose. Então, se você não tiver uma boa estabilidade do tronco, você vai acabar aumentando a sua lordose. E aí isso vai gerar sobrecarga para a sua coluna. Então, para fazer esse exercício, você tem que ter um bom músculo abdominal, para ele poder estabilizar a sua coluna, porque os eretores da espinha vão estar se contraindo, que são extensores. O grande dorsal vai estar se contraindo, que são extensores. Então, você tem que ter uma boa ativação do oblíquo externo, do oblíquo interno, do reto abdominal, do transverso, para você ter estabilidade da coluna, porque senão a coluna vai aumentar a lordose, e isso vai sobrecarregar a coluna lombar da pessoa, pode gerar estresse na faceta articular. Entendido? Esse é um cuidado aí. Tem também um cuidado interessante, que são as pessoas que têm um cotovelo valgo. Vocês lembram daquele ângulo de carregamento que a gente viu na matéria teórica? O ângulo de carregamento é o ângulo que existe entre o húmero e o rádio e a una. Tem pessoas que têm esse ângulo de carregamento muito grande, que o braço é valgo. O braço ele é muito virado para fora em relação ao húmero. Então, essa pessoa tem um estresse muito grande na região do cotovelo.
principalmente na região medial aqui do cotovelo, onde você tem ali a inserção do pronador redondo, onde você tem o ligamento colateral ulnar, colateral ulnar. Então, pode acontecer da pessoa fazer, esticar o cotovelo demais e o cotovelo dela entrar em valgo. À medida que o cotovelo entra em valgo, você tem um estresse muito acentuado na parte medial do cotovelo. E a pessoa, então, pode desenvolver epicondilite, pode desenvolver uma lesão ligamentar na parte medial do cotovelo, aqui, por causa do valgismo que se forma nessa região, quando o indivíduo tem uma tendência a ter aquele ângulo de carregamento aumentado. Esse ângulo de carregamento aumentado ele vai produzir, então, um estresse muito grande na parte medial do cotovelo, gerando aí, então, possibilidade de lesões epicondilites, lesões ligamentares. Mais ou menos seria isso aí, os cuidados que a gente teria que tomar, tá? Ele é mais complicado porque no supino você pode pôr menos peso, né? Aí não, aí você já está levantando o peso do seu corpo. Então, é um exercício que tem que ser dado para pessoas, primeiro, tem consciência do movimento. É um movimento que precisa de muita estabilidade. Segundo, a pessoa tem que ter força para poder trabalhar. E o objetivo não é trabalhar o peito, né? É trabalhar quem? As costas. Parece que é um exercício para peito, mas não é, né? Vocês viram que o peitoral, ele praticamente não está trabalhando, né? Eu tenho uma atividade pequena, somente estabilização. Mas a ênfase do exercício é na musculatura o quê? Posterior. Principalmente, deveria ser o romboide e o trapézio. Tá? A importância de eu não estender completamente o cotovelo nesse exercício seria devido... Seria? Não ouvi. Oi? Eu não ouvi. Seria a importância de não esticar o cotovelo? Seria devido para evitar valgo. risco. Seria devido às pessoas, algumas pessoas têm o valgo, tem o cotovelo em valgo, né? Essas Mas pessoas é perigoso. No restante, não tem problema nenhum, não. Pode esticar o cotovelo todo. Né? esse exercício, O... a diferença dele para uma flexão de braços abertos seria em relação à aplicação da gravidade só? Os Exatamente. músculos. A análise da flexão do braço aberto, né? Aquele apoio do solo aberto, ele é a mesma análise do supino, né? A gravidade aí está tendo que ser vencida pelo peitoral, né? Diferente desse aí que a gente analisou, que você está tendo que vencer a gravidade com a musculatura das costas, né? Quando você faz um apoio no solo, quem está com o braço aberto é o movimento de abdução e adução horizontal, só que na fase excêntrica, você está fazendo a abdução horizontal. Então, você está usando, né, o peitoral para frear. E na hora que você está subindo, você está fazendo uma adução horizontal. Então, você está usando o peitoral. A diferença é a gravidade, né? É por isso que é interessante, dois movimentos que parecem ser iguais, né, em termos da cinemática, em termos da cinética, é diferente. Uma coisa é a cinemática, a outra é a cinética, né? São exercícios que mudam a cinética dependendo de como que está, como que a força da gravidade está atuando, né? Então aí você pode ter variações dos músculos que você está trabalhando. Por isso que é importante entender essa cinesiologia para a gente depois poder extrapolar para outras análises. Beleza? Entendeu? Obrigado. Joia. Você comentou do cotovelo em valgo, é quando ele está mais girado para dentro? Cotovelo em valgo é a pessoa que está o meu cotovelo, tá vendo? Ele está reto. Tem pessoas que têm um cotovelo assim, ó, que tem um valgo no cotovelo. O cotovelo fica, a mão fica para fora e o meio para dentro. Tem aquele ângulo de carregamento. Depois vocês olham na aula de cotovelo, eu explico esse valgo, eu explico esse ângulo de carregamento. O que é? É o ângulo quando você estica o braço, você tem em torno de 18 graus de valgismo. Tem pessoas que quando ficam com o braço esticado ao lado do corpo, o cotovelo fica muito aberto para fora. Isso a gente chama de cúbitus valgus, né? Que seria esse cotovelo em valgo. A pessoa que tem isso, ela tende a ter um estresse aumentado na região medial, aonde você tem, então, essa carga ali no pronador redondo, que insere no epicôndilo medial, e você tem também uma carga aumentada no ligamento colateral ulnar, tá? Então, aqui, ó, aproveitando para a gente fazer a análise, ó. O colega perguntou, né?
Então, observe esse exercício. Apoio no solo com o braço aberto. É o mesmo do supino, o mesmo daquele exercício que a gente viu anteriormente. Qual que é a diferença aí, pessoal? A diferença é a gravidade. Então, o que está acontecendo? Posição inicial, antes de começar a fase concêntrica. Então, sempre que a gente for analisar, a gente deve analisar a posição inicial, que é a posição antes de começar a fase concêntrica. Então, antes de começar a fase concêntrica, ela é embaixo. O indivíduo está em abdução horizontal, flexão do cotovelo e retração das escápulas. Tranquilo? E ele vai, então, fazer a fase concêntrica, ele vai subir. Então, na hora que ele sobe, ele faz a extensão do cotovelo e a adução horizontal do ombro. Ele estende o cotovelo e aduz horizontalmente o ombro, além de fazer uma abdução da escápula, de poder fazer uma abdução da escápula, né? Tá? E aí você vai ter, então, a ação concêntrica do peitoral maior, do deltoide anterior, do córax braquial, né? São aqueles músculos que fazem a adução horizontal do ombro. E também do serrátil anterior, que é o músculo que faz a abdução da escápula. Na hora de descer, você vai ter o movimento de abdução horizontal do ombro, flexão do cotovelo, através da contração excêntrica dos mesmos músculos. E é interessante, você vai ter também uma adução da escápula, uma retração da escápula, através de uma ação excêntrica do serrátil. Então, esse exercício ele trabalha muito o serrátil. Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o serrátil, ó. O serrátil sai aqui da interdigitação entre as costelas e vai para a borda medial da escápula. Então, o serrátil é um músculo que atua muito nesse exercício, tanto na fase concêntrica, que a escápula está abduzindo, quanto na fase excêntrica, que a escápula está retraindo. Na fase concêntrica, o serrátil contrai, abduzindo a escápula. Na fase excêntrica, ele contrai, freando para a escápula lentamente fazer a abdução. Tá? E aí você pode ter variações na forma de você fazer esse exercício. Tá? Você pode fazer o exercício usando até mesmo o romboide de maneira concêntrica. Mas você vai como se fosse cair, né? Se eu contrair o romboide concentricamente, eu vou acelerar, eu vou cair, vou bater a cara no chão. Então, na realidade, eu tenho que contrair o serrátil de maneira excêntrica, para a escápula ir lentamente voltando à posição original dela, voltando à posição de retração. O cotovelo também é concêntrica dos extensores e excêntrica dos extensores do cotovelo. Né? Tríceps, porção longa, porção lateral, porção medial e o ancônio. E o punho, praticamente neutro, aí, né? Sem muita ação de movimentação concêntrica e excêntrica. Basicamente, isometria. Basicamente, isometria do punho. Vocês entenderam a ideia, gente, da análise? E aí vocês, em cima disso, vocês podem analisar aí qualquer movimento, né? Qualquer movimento pode ser analisado. Isso que eu quero que a gente comece aí a trabalhar, né? Vamos ver No aqui. push-up, quando a gente aproxima um pouquinho a mão mais próximo do ombro, a ênfase fica mais no tríceps? Exatamente. Aí você vai trabalhar no plano sagital, né? Você vai tirar um pouco a ação do peitoral. Você não está fazendo tanta adução horizontal. Você está fazendo um movimento mais no plano sagital. E aí você vai trabalhar com uma ação maior em cima da musculatura extensora do cotovelo, que vai ter mais sobrecarga sobre o cotovelo que sobre o peito. Aí já muda a ativação, mais proporção do tríceps. O tríceps vai estar trabalhando mais ativamente. Isso, gente, é uma coisa que é teórico, né? Na hora que você mede a seletomiografia, tem pessoas que têm variações ali da ação muscular, mas analisando em termos de entender os movimentos, entender os músculos, funciona dessa maneira, tá? Didaticamente para vocês. Vamos analisar esse movimento, o pulley, né? Tá? Ó. Então, analisando aí, ó, unilateralmente, mas dá na mesma, né? Então, o que acontece nesse movimento do pulley? Posição inicial.
a posição inicial é uma posição em que eu tenho uma rotação superior da escápula. A escápula girou para poder acompanhar o movimento do ombro. Eu tenho uma abdução do ombro, né? Uma abdução no plano frontal. Então, observe, esse movimento ele é muito realizado no plano frontal. Tá? Então, eu vou ter abdução do ombro, vou ter rotação superior da escápula, extensão do cotovelo. Aí eu vou fazer a fase concêntrica do exercício. Eu vou fazer uma adução do ombro. Observe, agora não é mais adução horizontal, é adução no plano frontal. Então, a gente fala adução simplesmente. Vou fazer um movimento de rotação inferior da escápula. Vou fazer um movimento de flexão do cotovelo. Tá? Então, tem essas ações aí. Ó. Rotação inferior da escápula, que a escápula subiu para acompanhar o húmero. Então, ela rodou superiormente. Na hora que eu puxo, ela roda inferiormente. Eu tenho também a adução do ombro e a flexão do cotovelo. Então, quem que trabalhou na adução do ombro? Grande dorsal, peitoral maior, os escapulomerais, romboide, infraespinhoso, redondo menor, redondo maior, né? Trabalhou também na musculatura do ombro, do cotovelo, perdão, o bíceps braquial, braquioradial, né? Braquial, o pronador, isometria do punho, tá? A ênfase aí seria realmente na rotação inferior da escápula. E pode ser que você faça também, dependendo da maneira que você executa, você pode fazer a rotação inferior e no final você fazer a adução da escápula. Você puxar realmente a escápula para ela fechar. Então você faz a rotação inferior e posteriormente você faz o quê? A adução da escápula. Você aproxima a escápula da outra. Tá? Então isso na fase concêntrica do exercício. Na fase excêntrica, eu vou ter uma rotação superior da escápula, uma abdução do ombro e uma extensão do cotovelo, pela ação excêntrica dos mesmos músculos que a gente fez na fase concêntrica, tá? E é muito comum nesse exercício também as pessoas usarem muitos músculos escapulomerais, usarem muito o bíceps e não darem muita ênfase à musculatura escapular, principalmente o romboide e trapézio. Então, é importante que você faça realmente a rotação inferior e que você aduza suas escápulas. Se você quer enfatizar a região medial aqui da escápula, que é uma região muito difícil de ser ativada. É mais fácil você ativar muitas vezes os escapulomerais do que você ativar a musculatura do romboide do trapézio. Então, muitas vezes a gente tem que diminuir o peso, diminuir a intensidade, para que você consiga usar os músculos adutores da escápula, que você não use a musculatura escapulomeral e bíceps. Aí você, se você quer isso, beleza, mas se você não quer, você pode selecionar o grupamento muscular que você quer enfatizar. Normalmente, as pessoas, elas tendem a usar muitos escapulomerais, deltoide posterior, infraespinhoso, redondo menor, tá? E usam pouco o romboide trapézio. Então, uma dica interessante é essa, né? E, além disso, na hora de puxar, é importante que você estabilize o seu ombro. Você não deixe o ombro entrar em rotação interna, que a rotação interna também ela vai gerar slide anterior, vai gerar estresse na parte da frente ali do húmero, onde estão o tendão do subescapular e o tendão do bíceps, que é uma lesão frequente que a gente vê aí nos pacientes com problemas no ombro. Ficou claro para você, gente? A análise? Beleza? Ricardo, Pois não. nesse caso, o movimento está acontecendo na linha do corpo ou está um pouquinho mais para frente? Tá assim, o ideal é que se você quer realmente um movimento no plano frontal, você faça na linha do corpo, bem no plano frontal. Mas pode ter algum desviozinho, né? No caso aí, tá mais no plano escapular do que propriamente no plano frontal, tá? Mas a gente considera no plano frontal para ficar mais fácil a análise. Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês façam. Tá? Individualmente, eu vou passar aqui para vocês analisarem 4 exercícios e esses exercícios vocês vão
fazer isso que eu falei, escrever no papel, botar os músculos, botar os movimentos, botar a posição inicial, botar o plano, fazer tudo que a gente já aprendeu até agora, tá? E vão mandar para mim no WhatsApp da sala, até semana que vem, até na hora da aula da semana que vem, tá? Então, primeiro Pelo deles, professor, pois não, você prefere em Word ou PDF? pode ser PDF, fica melhor, tá? Então, o primeiro exercício, pessoal, que eu gostaria que vocês analisassem é esse aqui, ó. Tá? Seria essa extensão do ombro aí, rodando, tá? Fase excêntrica e fase concêntrica. Não precisa analisar as articulações que a gente não estudou. Basicamente, o cotovelo e o punho estão isométricos. Então, é um filezinho, só movimento realmente da escápula e do húmero, tá? Da glenohumeral e da escápula torácica. Perfeito? Primeiro exercício a ser analisado. Dúvidas? Beleza. Segundo exercício a ser analisado. Nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. Pullover. Tá? Pullover. Também fase concêntrica e fase excêntrica. Basicamente, cotovelo parado também. Analisar contrações dos músculos do ombro, da glenohumeral e da escápula torácica. Glenohumeral e escápula torácica. Tá? Terceiro exercício que nós vamos analisar seria o exercício de crucifixo, tá? No cabo. Então, observem, tem um cabo ali, tá, gente? Ele não está fazendo só o crucifixo, ele está vencendo a gravidade na fase concêntrica e o peso está puxando ele para baixo na fase excêntrica, tá? Crucifixo. Tá? Isso. Terceiro exercício, tá bom? Fase concêntrica, fase excêntrica. E o quarto exercício seria o pulley pegada fechada. Tá? Aí vamos analisar cotovelo, escápula e húmero. Com os músculos, tá, pessoal? Quem tiver dúvida nos músculos, tem a aula lá de cinética do ombro, tem os músculos especificando cada movimento com cada grupo muscular, com os desenhos, com os bonequinhos, é só assistir, tá? Quem tiver dúvida na movimentação da escápula, é só assistir a aula de cinemática do ombro, que tem lá a rotação superior, rotação inferior, tilt anterior, tilt posterior, toda aquela movimentação que a gente vai fazendo na escápula. Tranquilo, pessoal? Vai valer 10 pontos. Vocês vão mandar para mim pelo WhatsApp, PDF, até a semana que vem, até a aula da semana que vem, que é o horário da aula da semana que vem. Beleza, pessoal? Essa aula vai ficar gravada. Quem não assistiu a aula agora, por favor, os colegas, vocês expliquem o trabalho aí, que vai estar para assistir a aula, que no final tem o trabalho. Tranquilo? Tranquilo, professor. Só confirmar, esse aí é cotovelo, ombro e escápula, né? Cotovelo, ombro e escápula. E o primeiro que você colocou é ombro e escápula. Isso, é porque não tem movimento do cotovelo, né? Show, professor. Obrigado. Jóia, então, pessoal. Eu vou interromper aqui e vou deixar gravado lá no YouTube, tá bom? Está gravado lá como aula de análise mesológica do turno da manhã, que tem o pessoal da noite também, quem quiser assistir, tá bom? E tem algumas análises que eu fiz também do curso da noite, quem quiser assistir pode assistir também. Então, jóia, pessoal. Oi. Eu tenho uma dúvida, mas é relacionada não ao trabalho, necessariamente. Mas, enfim, essa é a primeira aula síncrona que eu consigo ver no horário mesmo, sabe? Certo. E aí, eu queria saber se as outras aulas síncronas, se Então, todas elas, são de nenhuma, estão todas no YouTube. Então, eu não entendi, mas estão todas gravadas no YouTube.
Todas, não tem nenhuma Sem exceção. esteja. Quando eu mando no YouTube e no grupo da sala também, no grupo do WhatsApp, tem as aulas lá também. Ok, que eu estava acompanhando fora da... Beleza, tranquilo. Então, eu vou interromper, pessoal. Obrigado, tá? Vou deixar lá no YouTube. Tchau para vocês. Bom fim de semana. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Valeu, Obrigado, professor. professor. Obrigadão. Até mais. Bom final de semana aí. Tchau, turma. Tchau, tchau. Um abraço.